Bom, pessoal, então conforme eu tinha sugerido, vamos fazer um sobre centro de massa. Para acabar com esse assunto, né? Centro de massa, para a gente ficar craque. O enunciado é longo, se quiser dar uma pausa aí para copiar, né? Diz: calcule a coordenada do centro de massa do sistema de duas partículas A e B, sabendo que as massas delas são m de A é 1 kg, m de B 2 kg. E que as posições de cada uma delas é x de A 3 centímetros, x de B 9 centímetros. Bom, esse até que é um exercício, eu considero relativamente simples, desde que a gente entenda que para calcular, então o x que nós estamos procurando, vai ser então a massa de A vezes o x de A, mais a massa de B vezes o x de B. Tudo isso dividido pela soma das massas, né? A massa de A mais a massa de B. Aí é só substituir o que nós temos. A massa de A é 1 vezes o x de A, 3. Mais a massa de B, que é 2, vezes o xb, que é 9. Somando aqui, a massa de A é 1, mais a massa de B, que é 2. Abrindo aqui, né? 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 9, 18. 2 mais 1, 3. 18 mais 3, 21. Então, nós chegamos à conclusão que o x que nós estamos, o x do centro de massa, 21 dividido por 3 é 7 centímetros. Ok, pessoal? Então, é ter isso em mente, que o centro de massa é a massa vezes a posição de todos, né, que está envolvida, aí é só A e B, mas se tivesse o C, D, E, não importa. E no denominador, a soma das massas. Tá ok? Vamos aproveitar esse exercício aí e vamos dar uma complicada, que normalmente coisa de prova é sempre uma complicada, né? Então nós vamos considerar essas mesmas duas partículas, tá? Mas agora as posições variam com o tempo. Aí, deu uma complicada, né? Vamos então, só para não perder, isso aqui foi o A, e agora nós vamos fazer uma outra situação B. Então as posições variam com o tempo. Assim, o x de A em função do tempo é igual a 3 mais Vt. E o x de B em relação ao tempo é 9 menos Vt. Onde isso é dado, né? Onde V é igual a 3 centímetros por segundo. Ele é o módulo da velocidade delas, né? Esse V. Bom, tá pedindo várias coisas, né? A primeira é para calcular a posição do centro de massa, que agora também depende do tempo, né? Então o centro de massa agora depende também do tempo. Vou aproveitar esse.
Então nós temos agora o x, mas na verdade é o x inteiro, é de t, depende do tempo. Então o que que nós vamos calcular? Mesma coisa, massa de A vezes x de A, só que agora o x está em função do tempo, mais, mesma coisa, massa de B vezes x de B, só que o x está agora em função do tempo. E tudo isso embaixo não muda, né? É m de A, a massa de A mais a massa de B. Tudo bem? Eu tô achando que não vai dar espaço aqui. Vamos continuar aqui. Então vamos substituir o que nós temos. Fazemos o colchete. Então a massa de A é 1. 1 que multiplica XA de T. Mas olha, aqui em cima nós temos, quanto que é XA de T? É 3 mais o V vale 3, né? Então 3T mais a massa de B é 2 e multiplica massa de B, x de B tá aqui, é 9 menos o V, então vale 3, né? Isso foi fornecido, 3T. Tudo isso sobre 1 mais 2, que é as massas. Bom, aqui dá até para fazer direto. Vocês acham que é bom fazer mais uma passagem? Aqui 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então fica o próprio 3 mais 3T. 3 mais 3T. Mais. Aqui é 2 que multiplica, né? 2 vezes 9, 18. Mais 2 vezes menos 3T, então dá menos 6T. Sobre 3. Então, juntando os T, nós temos 3T menos 6T dá menos 3T. E os 3 mais 18 é mais 21. Tudo sobre 3. Então aqui nós vamos dar uma simplificada, né? Esse 3 com esse 3, mais 21 dividido por 3 dá 7. Então o que que sobrou? Sobrou menos T mais 7. Bem, da verdade, fica mais elegante colocar o positivo na frente. 7 menos T. Ok? Então isso aí foi o que foi pedido. Calcule a posição do centro de massa, que agora também depende do tempo. Então a posição do centro de massa é 7 menos T. Tá?
E o t é tempo, né? Então a gente já tem que tá dando tudo aí em função do tempo. Outra questão que tem aí, eu poderia até apagar, mas deixa eu pôr aqui, ó. Começou o estresse. Qual a posição do centro de massa? Qual a posição do centro de massa em t igual a 0? 0 segundos, né? T igual a 0 segundos. E em t igual a 7 segundos, qual seria a posição do centro de massa? Bom, quase que imediato, né? Nós chegamos no anterior aí, ó, tá aqui em cima, que o x em t é igual a 7 menos t. Certo? Ora, então x de 0, t igual a 0, é 7 menos 0. Então o x de tempo t igual a 0 é igual a 7. Cuidado, hein? 7 o quê? É sempre bom ter isso em mente. Lembre-se que esse centro de massa, a unidade é centímetro, tá? Então 7 centímetros. E para x ou t igual a 7, então o x de t igual a 7 é 7 menos 7, que é igual a 0. Então o x no instante t igual a 7 é igual a 0 centímetro. O que nós chegamos aqui com a nossa interpretação disso? Que o x do centro de massa no instante t igual a 7, ele está na origem, certo? Porque não esqueça que o sistema tem a origem, da origem para frente é número positivo, mas da origem para menos infinito são números negativos. Tudo bem, pessoal? Mas vamos aproveitar esse exercício. Eu escolhi ele justamente porque a gente vai esgotar esse assunto centro de massa. Bom, eu deixei o enunciado porque essa é a continuação desse exercício 1, né? Então, nós já achamos a função. Agora, está querendo o seguinte: qual é, eu vou por extenso aqui, qual é a unidade de XA e de XB Bom, praticamente eu já respondi, né, mesmo sem saber que seria perguntado. Aí não tem muito o que escrever, né, pessoal? É só entender o seguinte: como V, aquele V da forma é centímetro por segundo, né? Então nós devemos ter o T em segundo, para que o termo VT, na expressão de XA de XT, né, dessa expressão aqui, ó, em XA de T, resulte em dimensão de comprimento, né, que é centímetro, né?
Porque aquele V, vamos pôr aqui, depois eu apago. O V, nós vimos que ele é centímetros por segundo. Ora, se o tempo está em segundo, o X tem que estar em centímetros, né? Também deve ser aquela unidade lá da parcela 3, né? De modo que o lado direito da expressão de xa de t, o lado direito, é dado em centímetro. Então, né? Se nós igualarmos, né, nós vamos concluir que o x de A é igual a centímetro. Ok? Mas isso aí, ó, você vê, não estou tão ruim não. Já fui direto que era em centímetro. Bom, pessoal, e continuando, é para ver se nós entendemos mesmo o que é o centro de massa, né? Tem outra subquestão que pergunta-se: o que representa o número 3 na expressão xt, xa de t, e o 9 no de xb de t? Então eu reproduzi as duas aí, né? O que eles representam, esse 3 e esse 9? Na verdade, pessoal, esse 3 aqui, também esse 9, ele representa a posição inicial da partícula, certo? Tanto é, se colocar t igual a zero, é o x que vai dar. Aqui no x de A, se fizer t igual a zero, quanto vale o x? 3. É a posição inicial dele. Assim como no B, se colocar aqui t igual a zero, quanto vale o xb no instante t igual a zero? 9. Então, esse 3 e o 9 aí na fórmula, nós temos que entender como sendo a posição inicial da partícula, né? Posição inicial da partícula. Estamos indo. Vamos ver, tem mais umas perguntinhas. Bom, já está começando a complicar. Eu também vou pegar, vou ler só, porque senão vou ficar sem lousa. Está dizendo assim: faça um esboço desse cenário para valores diferentes de t, indicando as posições de A, B e do centro de massa. Ou seja, analisa a evolução temporal desse sistema, ou seja, à medida que o tempo passa, né? Bom, lembre-se que eu não sou desenhista, né? E acabei de acordar agora. Então vamos pôr t igual a zero. Vamos fazer um esboço aqui primeiro. Nós temos essa linha aí, né? Aqui nós temos o zero. Vamos pôr de 3 em 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que até 10 já dá. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Né? Então, em t igual a zero, reveja aí quando nós calculamos para t igual a zero, como que estava a partícula A? Estava no 3, né? A partícula B estava no 9.
e nós encontramos o centro de massa em 7. Perfeito? Para t igual a 0. Aí vamos pôr t igual a 1. Então aqui está o 0. Ou mais ou menos em função do que está em cima. Bom, o instante t igual a 1, o que quer mais checar aqui, na verdade, é o centro de massa, né? No instante t igual a 1, não sei se nós chegamos a fazer, fizemos, mas aqui o centro de massa está aqui, aqui é 7, né? O centro de massa está aqui em 6. E para o t igual a 2? 0, 5, 10. Para o t igual a 2, o centro de massa está aqui em 5. Ok, pessoal? Então, fiz aí o esboço aí para t igual a 0, 1 e 2, né? A partícula A está aí representada por aquela bolinha lá, né? Assim como a B, né? Note, né, que há uma colisão em t igual a 1. Porque em t igual a 1 segundo, o XA e o XB são igual a 5 centímetros, né? Mas nós vamos voltar nisso aqui ainda. O que importa aqui, que pediu, é para nós representarmos, fazer um esboço, né, de como vai variando isso aí com o tempo. Claro que no segundo eu não pus, até poderia pôr, né, mas é só voltar a calcular. Quando nós calculamos t igual a 0, né, o A valia 3, tal. E para t igual a 1, quanto vale o A? É só voltar lá, substituir. Para t igual a 2, tal. E vai repetindo. Mas ainda não terminou, não. Tem mais coisa. Bom, vamos seguir o inteiro aqui. Ainda estava pedindo, também não vou colocar porque é longo, né? Ele quer saber qual a velocidade do centro de massa. Qual a velocidade do centro de massa? Manda multiplicar pela massa total do sistema para obter o chamado momento linear do sistema, isto é, o momento linear associado ao centro de massa. Interessante, né? Esse é o tipo de exercício, pessoal, que a gente não pode passar meio batidão, porque pode nem cair na prova desse jeito, né? Mas faz nós revermos os conceitos que nós estamos estudando, né? Que conceito é esse? Centro de massa. Então, por isso que é importante focar nesse exercício, que é uma revisão geral, né? Bom, a velocidade do centro de massa nós podemos obter derivando a expressão, que é a derivada da parte de extensão, como é que nós chamamos? Fugiu o nome. Da posição, né? Da expressão, a derivada da velocidade. E se nós derivarmos a velocidade da aceleração. Então, como me perdi um pouco aqui, né? Eu estou vendo a pergunta, mas aonde eu fiz, deixa eu rever aqui qual é essa expressão
que nós queremos é essa, ó, x de t. O que foi que nós obtivemos? Localizaram? Eu já localizei. Nós obtivemos 7 menos t, né? 7 menos t. Né? Então, aí é como dar milho para bode, né? Basta derivar, certo? Essa expressão. Opa, aqui. Derivar. Nós vamos obter a velocidade em t. A derivada de uma constante é 0. A derivada de menos t é menos 1. Menos 1 o quê? Centímetros por segundo. Ok? Então, quando tem a expressão em x, que é aquela s, né, de t, se você deriva ela, você tem a velocidade. E se derivar a velocidade, dá a aceleração. Então, se vê que nesse sistema aí não tem aceleração, né? Porque não tem a derivada segunda, né? A derivada primeira já deu uma constante. Tudo bom? E finalmente a última pergunta. A última pergunta. Calcule a soma dos momentos lineares das partículas A e B. Tá? E tem até que, entre parênteses, assim, atenção para o sinal. Né? E compare o resultado com esse aqui que nós terminamos, que nós achamos a velocidade a menos 1 centímetro por segundo. Então, pessoal, nós vamos ter que agora achar o... Como se fala? Nossa, meu, esse estudo tá me deixando maluco. Esse que é... momentos lineares. Então, nós vamos achar o momento linear, que é outra situação, né? Bom, momento linear é massa de A vezes a velocidade de A mais a massa de B vezes a velocidade de B. Então, o momento linear, a massa de A é 1 vezes a velocidade de A, que é 3, mais a massa de B, que é 2, vezes a velocidade em B, deu menos 3. Então, o momento linear é 1 vezes 3, 3, menos 6, então vai dar menos 3 quilos por metros por segundo. O problema é que eu não vou ser sincero, eu encontrei um pouco de dificuldade, que eu não lembro do professor Gil ter falado em momento linear. Não lembro mesmo. Mas se cair na prova, já viu, né? Vamos dançar. Mas, ó, pessoal, é mais para nós. Cada vez que a gente está estudando, alguma coisa fica retido, né? Do que nós vimos. Então, acho que esse negócio de centro de massa já deu para a gente fazer uma revisão.
E vamos continuar. Eu precisava ver ainda, eu tenho certeza que eles vão dar aquele negócio de que a energia se conserva no sistema, que a energia total do sistema é igual a energia potencial mais a energia cinética. Vamos ver se a gente faz um desses aí depois. Abraço.